Não, estou no telefone. Ah, então, tudo bem. Você não ia falar para você ampliar a tela aí, mas então não precisa. Ó, primeiro caso de congruência ou semelhança de triângulos, né? Lado, ângulo, lado. Então, se você conseguir medir proporcionalidade entre lados e o ângulo, você pode provar que esses triângulos eles são congruentes. Então, ó, dois triângulos são congruentes quando possuem dois lados e o ângulo compreendidos entre eles, respectivamente, congruentes. Com essas palavras aqui é difícil uma criança entender, né? Mas praticamente é. Veja, esses triângulos aqui tu pode afirmar que eles são iguais, né, semelhantes, se tu tiver dois lados comparados, assim. Aqui, se tu tiver três lados comparados, mas note que se tu está interessado na semelhança, tu não precisa exatamente saber se os lados são exatamente iguais, entendeu? Eles podem ser simplesmente múltiplos. Por exemplo, digamos que esse aqui tem três risquinhos aqui, meça, não sei, meça 4. E esse aqui meça 2. Esse aqui também mede 4. E esse aqui também mede 2. E esse aqui de baixo mede 1. E esse aqui de baixo mede meio. Então tu tem que esse aqui teria o dobro do tamanho desse. São triângulos semelhantes. Então, semelhança não é exatamente os triângulos serem iguais, tá? Aqui tem outro caso, ângulo, lado, ângulo. Então, dois ângulos iguais em um lado também. Lado, ângulo, ângulo oposto, por aí vai. Bem, vamos fazer uns exemplos que é melhor aqui, que o livro está muito ruim nessa explicação. Deixa eu resolver esse exemplo aqui para você. Ó, ele está falando aqui, sabendo que o triângulo é congruente, quais que são os valores de x, y e z? Tu vai ter que se comparar, vai ter que se localizar pelos ângulos, né? Olha só, 100%. se tem o A aqui, é o mesmo A daqui. E o B é o mesmo B daqui. Então, quem está junto com o B? É o Czinho. Quem está junto com o A? É o É Azinho. o A. E aqui em cima seria o B, então. O cara confundiu tudo a nossa cabeça aí. Mas de toda forma, quem está oposto ao B aqui é o Z. E quem está oposto ao B aqui é 3,5. Então, por isso que Z é 3,5. Tu vai fazer simplesmente por comparação, entendeu? Sim, professor. Quem está oposto ao A, aqui é o Y. E aqui é o 2,4. Por isso, Y Isso é 2,4. 2,4. Exato. E, finalmente, X é o O X. 2,8. Tranquilo, né? É o tipo de coisa que você está vendo agora na escola, certo? Sim, professor. Ok. Vamos pegar esse probleminha aqui. Daí você pode me dizer se você entende o que está sendo pedido aqui. Para resolver esse problema, né? Isso, Eh, o A é o B do triângulo roxo. isso. E, e aquele quadrado que tem um pontinho é o mesmo quadrado que tem um pontinho no triângulo roxo. E o A deve ser o 20, o B. O B e o do quadrado o professor não está entendendo muito bem. Mas tu Mas tá eu sei falando que o tudo X, certo. Tu tá falando tudo certo. Eu tô entendendo tudo. o X é o 1,6 centímetros, o X. Isso, exatamente. Mas o A, eu não sei qual é o valor. Certo, não tem problema. Sabe por que que você não sabe? Porque você não sabe o significado desse quadradinho com ponto. Ele significa ângulo reto. Aquele mesmo ângulo que você Ah, disse para mim agora há pouco que sabia. Você falou que sabia, hein? Esse quadrado significa ângulo reto. Significa que aqui tem 90 graus. E aqui também. Ok? sim, professor.
Então, se tem 90 graus ali, e a gente sabe que o somatório dos ângulos de um triângulo é sempre 180, você vai conseguir encontrar o valor do A. Porque o somatório dos três ângulos é 180. Lembra disso? Lembro. A soma dos ângulos de um triângulo é 180. O A, o A deve ser. Professor, eu não sei. Bem, vamos lá. Veja que, como eu falei para você, esse ângulo aqui é 90, certo? 90 Sim, graus, ângulo reto. Esse aqui é 28. Então, mais 28. Esse aqui é um ângulo que a gente não sabe, mas a gente quer descobrir. Então, eu vou colocar ele. A. E eu falei para você, e você lembra disso com certeza, que o somatório dos ângulos dentro de qualquer é cento triângulo e é oitenta 180. Isso. Então, agora você tem essa equaçãozinha onde você pode encontrar o valor do A, isolando ele. Uh, Vou ter que fazer 90 a dividir por 28. Isso. Não, dividir exatamente não, né? Vamos aos poucos aqui, vamos aos poucos. Olha só. Quando a gente tem números junto com o A e a gente quer encontrar o valor do a gente precisa deixar o A sozinho de um dos lados do igual, certo? A igual a alguma coisa vai nos dar o valor dele. Só que a gente tem esses dois números aqui somando o A, não é mesmo? Então a gente Sim, pode passar eles para o outro lado. A igual a 180, menos 28, então, menos 90. Lembra que quando a gente troca de lado, vai trocar de sinal também? sim. Os números estavam aqui somando, foram para o outro lado subtraindo. Então, assim você vai conseguir encontrar qual que é o valor do A. Então, vai lá, resolve essa conta aí e me diz qual que é o valor do A, por favor. Deu 62. 62. Isso, muito bem. Então, significa que esse ângulo ali é 62. E, se os dois triângulos são congruentes, aqui também é 62. 62. Agora, ele perguntou e você não falou, né? Qual é o caso que garante a congruência desses triângulos? Que são os casos que a gente estava falando lá antes: ângulo, lado, 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 né? Lado, ângulo, lado, essas coisas assim, né? Sim. O que que esses triângulos têm que nos garantem que eles são congruentes? O que que eles têm de igual que nos garante que eles são congruentes, semelhantes, etc. Eles têm, Tem olha o mesmo só, valor. mas o mesmo valor do que, né? Eles têm o mesmo valor de dois ângulos, ó. Esse ângulo é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Quero dizer, dois ângulos iguais, né? E um lado igual também. Então é o caso é, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Né? Que é esse caso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha só. Ângulo, lado, ângulo. Quando você consegue medir que eles têm ângulo, lado, ângulo congruente, é porque os triângulos são congruentes. Congruente e semelhante é a mesma coisa, tá? Então você tem que se basear nessas coisas para dizer se os triângulos são é, semelhantes ou não, tá? Tipo, existem alguns casos, né? Não, não é qualquer semelhança que vai afirmar que os triângulos são iguais. Por exemplo, três ângulos iguais não garante que um triângulo é igual. É porque, olha só, esse triângulo aqui e esse que eu vou desenhar agora, eles supostamente têm os ângulos iguais, mas são triângulos completamente diferentes, né? Certo? Certo. Isso. Então tu tem que estar bem atento a esses casos aqui, tá?
Esses são os 4 casos importantes aqui, que se você lembrar, vai resolver qualquer problema. A gente vai precisar disso aqui para o próximo problema, tá? Então eu vou copiar isso. Tudo que eu estou fazendo aqui eu vou te mandar no WhatsApp depois, então tu não precisa copiar nada, tá? Pode ficar tranquilo que eu envio depois. Agora vamos para o próximo problema. Deixa eu pegar aqui. Ó. O problema quer que você olhe. Desculpa, estou meio doente hoje. O problema quer que você olhe para essas condições aqui, para esses triângulos, e diga por que que eles são semelhantes, tá? É só o A e o B, né? Ao B e o C agora. Ah, Desculpa, estou bem mal. Ai, ai, ai. Então você dê uma professor, tem- pensada, olhe bem ali os casos aqui de semelhança, né? E diga qual é o caso específico para afirmar que cada triângulo aqui, cada conjuntinho de triângulo é semelhante. o A. É, o A. Por que que o A são triângulos semelhantes? Qual dos 4 casos aqui afirma que eles são semelhantes? Lado, ângulo, lado. Na verdade, não é bem assim. O que acontece aqui? Olha só. Se tu olhar o caso A, perceba que todos os lados são iguais, né? Sim. Então você vai ter que afirmar que eles são congruentes por esse aqui, ó, por esse caso aqui, lado, lado, lado. Porque você tem 3 lados iguais, então são triângulos congruentes, ok? O motivo aqui que esse é congruente é por causa do motivo 2, tá bom? Sim. Entendeu a ideia? Entendi, entendi. Legal. Ah, é isso aí. Agora o B. Bora bem. Isso. O B é ângulo, ângulo, lado, ângulo oposto. Aham. Isso, exatamente. E o C, Olha só. Bem, lado, ângulo, ângulo oposto. Peraí. Eu quero que você me diga aqui, então, na B, meu amigo, já que você falou lado, ângulo, ângulo oposto aqui na B, onde que tá no desenho que tem algum lado igual? o Aqui eu triângulo não roxo. tô. Eu tô falando da B, O triângulo rosa, rosa. o rosa. Mas veja, aqui nessa figura, nessas figuras, não tem nenhum valor de lado. Que nem aqui tinha o tamanho do lado, né? Aqui não tem os tamanhos do lado, na B, certo? Sim. Pois é, então se não tem o tamanho do lado, tu não pode afirmar. Tu não pode afirmar que eles são congruentes. Eles são triângulos que têm ângulos iguais, mas não passa em nenhum dos casos. Então, esse B aqui, os triângulos não são congruentes. Tu não pode afirmar que eles são congruentes. Essa é a ideia. Se não passa em nenhum desses casos aqui, tu não pode afirmar nada. Então, esses triângulos aqui, B, você não pode afirmar que são congruentes, tá? Tá bem, professor. Certo. Então vamos para C. A C. A C tem os mesmos ângulos, mas tem lados diferentes. Isso. Bem, nós temos dois ângulos iguais aqui, né? Mas nós temos um lado igual também, certo? Sim. Então, se nós temos dois ângulos e um lado, é o terceiro caso. Porque é ângulo, lado, ângulo. Terceiro caso. Aqui na C.
Deixa eu tentar jogar C mais para baixo ali, C mais para cima. E aí, baseado nessas regras aí. Veja que aqui, meu amigo, a gente ainda não está falando exatamente da semelhança dos triângulos. A gente está falando da igualdade dos triângulos, tá? Então essas regras são para igualdade, não são para semelhança. Claro que a gente começa aprendendo a igualdade para depois entender a semelhança, porque a igualdade ela é mais dura, né? Ela é mais concreta, enquanto a semelhança, né? Você tem alguns outros casos, algumas outras comparações. Depois a gente pode ir para a semelhança. Tudo bem aí? Sim, professor. Ah, era a mesma questão? Pensei que eu estava pegando outra, desculpa. Aqui, como eu tô meio doente, eu tô meio burro também. Não se preocupe com isso. Agora que a gente estava falando sobre a igualdade de triângulos, vamos falar sobre a semelhança de triângulos. Só um segundo para eu colocar para você aqui. Olha só. Estou meio mal hoje. Caso de semelhança. Agora não são igualdades, são semelhanças. Então, não vamos confundir as duas situações, né? Porque elas também têm regras aqui, a semelhança. Tem 3 regrinhas. Somente para ser um pouquinho mais fácil. Caso ângulo-ângulo, olha só. Se você tiver 2 triângulos em que 2 ângulos são iguais, você pode afirmar que o terceiro também é igual e os triângulos são semelhantes. Ou seja, tu mediu, esse ângulo é igual a esse de cima, e o seu triângulo aqui é igual a esse de baixo. Então os triângulos são semelhantes. Obrigatoriamente, aqui vem o ponto que às vezes os alunos esquecem, o outro ângulo também vai ser igual, tá? Então, 2 são igual, mas o terceiro também é. É que com 2 você já pode provar que o terceiro também é. Essa é a regra na matemática. Se você tem 2 ângulos iguais, você pode ter certeza que o terceiro também é igual. Aqui tem todas umas provas malucas, mas não precisa se preocupar com isso por enquanto, tá? Olha só, Bem, esses professor. 2 triângulos aqui, você saberia afirmar que esses 2 são semelhantes? Hum, São. Por causa dos ângulos, né? Sim. Bem, o ângulo aqui, o A e o D, talvez seja difícil de verificar, né? A gente acredita porque ele está dizendo. Mas os ângulos Cs, eles com certeza são iguais. Não sei se você conhece o teorema dos ângulos separados por um vértice, que é o caso aqui. Quando você tem ângulos separados desse jeito, tá vendo? Eles estão separadinhos por essa interseção aqui dos 2 triângulos. Você pode ter certeza Sim. que eles são iguais. Muito bem. Então, ó, grave isso aí. Ângulo, ângulo. Se tu vê que os 2 ângulos são iguais, você pode afirmar que os triângulos são semelhantes. Triângulo semelhante é diferente de triângulo igual, que a gente estava vendo agora há pouco. Para o caso lá do ângulo ângulo. Hoje tá difícil a minha renite, meu Deus. Ai, 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 tô morrendo. Então tá, aqui o outro caso, ó. Lado, ângulo, lado. Se você tem, então, medidas proporcionais de lado e o ângulo igual, você pode afirmar que os triângulos são iguais, né, semelhantes. Então, olha só. Aqui os ângulos são identicamente iguais.
Mas ele está nos dizendo aqui que existe uma proporcionalidade entre AB, esse lado aqui, e a linha B'. AB, o tamanho AB, dividido pelo lado, a linha B' do triângulo, é igual a AC dividido pelo lado, a linha C' do triângulo. Nossa, cara, tô muito doente, meu Deus. Preciso dar uma parada. Ó, caso lado, lado, lado. Se você tiver proporcionalidade em três lados, veja, não é ser igual, tá bom? Não é os três lados serem iguais, é os três lados serem proporcionais. O que significa eles serem proporcionais? Tu olha para o triângulo e vê os lados semelhantes. O A e o B, o A' e o B'. Divide os tamanhos. Tu vai dividir o AB por o A' B' vai dar um valor. Depois tu divide o AC pelo A' C', vai dar o mesmo valor. Se der o mesmo valor nas três comparações, você então pode afirmar que os triângulos são semelhantes. Então as regras são mais ou menos essas, tá? Agora, vamos lá. Eu quero fazer a 46 aqui. Vou fazer a 46 para depois fazer alguns exercícios. Bem, olha só. Nós temos aquelas três regras que eu acabei de te falar, né? Para ver se são semelhantes. Ângulo, ângulo, lado, lado, lado. Como é que era? Ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Três regras. Certo? Oh, meu Deus, eu preciso espirrar. O que que acontece? Eu preciso pegar um casaco melhor, senão eu vou ficar pior. Só um segundo. Dá uma olhada nesse problema aí e vê se tu consegue descobrir por que que são triângulos semelhantes. Já volto. Voltei, desculpa. Tá complicado hoje É aqui, o já tomei ângulo, remédio. ângulo. Tá complicado. E aí, cara, baseado no que eu falei sobre semelhança de triângulos, já sabe me dizer quais são os triângulos, quais são os valores de x e y aqui? Sei. É Ah, o é? ângulo, Então, ângulo. o caso é. Qual dos três casos afirma. Minha primeira pergunta, né? Qual desses três casos afirma aqui que os triângulos são semelhantes? É o ângulo, ângulo, né? É. Isso. E, beleza, então sendo assim, qual que é o valor de y e de x? De Y é 8 e de X é 6. Não, não é. Porque os triângulos não são iguais, eles são semelhantes. Ah, o de Y é 4 e de X é 3. Como é que tu chegou nessa conclusão? Dividindo por 2. Exato. O que acontece é que esse lado aqui
é semelhante a esse. Então você pode dizer que 6 dividido por 3, ou seja, esses dois aqui, é igual a esses aqui. Ou seja, 8 dividido por y. Então y tem que ser 4. Meu Deus, cara, tá muito ruim a minha doença hoje. E o outro caso ali, x e 4 aqui também. Então, x tem que ser 2. Vamos pro próximo. Nossa, cara. Muito ruim da aula, doente. Vamos para o próximo. E aí? Qual dos casos ali implica que esses triângulos são semelhantes? Triângulo aqui. Pode me afirmar? Qual desses casos? Bem, dá uma pensada aí, Ângulo. não tem pressa. Quando chegar na conclusão, fale e me fala o valor das coisas também. Hum, Acho que é o ângulo. Ah, caso do ângulo, ângulo, ângulo? Só o primeiro caso aqui? Calma, professor, eu só estava a ver o B. Não, eu tô falando sobre o Sim. B, sobre esse caso aqui. Qual desses três afirma que os triângulos são semelhantes? Acho que é o ângulo, professor. O ângulo, professor. Bem, bem, de fato não dá para afirmar nada sobre os lados, porque a gente só tem o valor de um lado desse triângulo aqui. Então sim é por causa do ângulo. Eu tive esse mesmo, certinho. Mas eu só consigo. Bem, eu sei o motivo, né? Mas, ó, visualmente a gente só vê que esses dois ângulos aqui, vamos dizer, esse par de ângulo é igual. Só que não é que nem no caso anterior, então, que tinha dois, ó. Tinha esse igual a esse e esse igual a esse. Aqui é porque tinha dois pares de ângulo igual, certinho. Bem, cadê o outro par de ângulo igual aqui, então? Um tá aqui, cadê o outro? Já falei sobre Eu isso acho que hoje pra ti. é o C. O C, esse ângulo aqui é igual a esse? Mas como é que. O C é igual a D, tu quer dizer? Não, o C é igual ao E. Não, o A é igual ao E. O A é igual ao E, ó. Esse risco, esse azul com risco no meio indica que eles são iguais. Então o C é igual ao D. Então também. Tu não pode afirmar que esses dois aqui são iguais. Quem não garante que esse triângulo aqui não está mais esticado e vai ter um ângulo diferente daqui? Não é isso. O que afirma é esse aqui, ó. Porque, como eu falei hoje, no começo da aula, são ângulos separados por um mesmo vértice. Quando tu tem ângulos separados pelo mesmo vértice, eles são iguais. Ok? Falei isso para Sim. você hoje, hein? Pode ver que aqui é o mesmo caso. Ah, não, aqui não é o mesmo caso, mas como o triângulo era semelhante, aqui esses ângulos têm que ser iguais também. Né? Porque eles são semelhantes, a gente já provou isso. Então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, eles estão separados por um vértice. Então, isso é uma coisa que tu tem que decorar, tá? Ângulos separados pelo mesmo vértice sempre são iguais. Então, é isso. Beleza, esse é o motivo. Agora, qual que é o valor de x e de y? Pode fazer as contas, pode pensar. Lembra que a ideia, né, é sempre você pegar uma mesma combinação de lados e fazer a divisão dos lados, né? É que eu não posso te mandar arquivos do computador, né? Mas lembra aqui, olha só, esse caso bem simples.
Olha só, deixa eu te mostrar. Ó, os lados que são semelhantes, se você divide, a divisão sempre dá igual, tá vendo? O AB é semelhante ao A', B'. A divisão disso vai ser igual ao AC dividido pela linha C'. Então, tu pode fazer essas divisõezinhas e encontrar. Por exemplo, nós temos dois lados aqui. Bem, nós temos um lado aqui desse triângulo, né, o 27. Esse lado 27 aqui é semelhante a qual lado do triângulo aqui de baixo? Hum, ao, ao 18. Exato. Então, significa que 27 dividido por 18 vai ser igual, por exemplo, a o y dividido por 16. E aí, assim você encontra o valor do y. Nossa, desculpa. Espirrei muito alto. Desculpa, eu tô muito doente. Eu tô. Fazer o quê? Desculpa. Ah. E aí, consegui encontrar o valor do y? Uh, Sabe resolver esse tipo de conta? É aquela multiplicação cruzada, lembra? sim, consigo. Legal. Professor, a 25 a dividir por 18 dá 1,5. Aham. Não, mas não é 25 dividido por 18, é 27. 27. Mas tudo bem, dá 1,5, você só falou errado. Agora tem que multiplicar 1,5 por 16, né? Vai dar 0,09375. Ah, não. 1,5 vezes 16 não dá isso. 1,5 vezes 16 não dá um número tão pequeno assim. Vai dar 24. Faz a conta aí que tu vai reparar. O professor já calculei e está a dar o mesmo valor. Você calculou e deu o mesmo valor, tudo bem. Agora você tem que encontrar o x. Eu não vou te dizer como é que faz. Já expliquei que tem a ver com essa divisãozinha ali. Acho que tu consegue sozinho. Lembre-se que quando eles são semelhantes, você pode comparar a divisão de uns lados com a divisão do outro lado. Então, O a X, divisão desse lado, divisão desses. o, o, a figura, o X é semelhante ao 14. Exato. Né? E depois,
Hum, Para encontrar um valor igual ao x, vou ter que fazer 27 a dividir por 14. 27 dividido por 14? Não, não, não. O 27 dividido por 18 continua. Porque tu tá falando destes lados aqui, né? 27 dividido por 18, porque são os lados semelhantes, como tu mesmo reparou. Vai ser igual ao quê? Aos outros lados que tu tá tentando comparar agora. O x se compara com 14, né? Então, x dividido por 14. Quando chegar na resposta, me fala, tá? Professor, eu acho que para encontrar o x, tenho que fazer 14 a dividir por 16. Para encontrar o x, você tem que fazer 14 dividido por 16? Não, cara, a conta tá aqui. Essa é a conta que você tem que fazer. Ah, tá bem. Sempre tem que fazer essa comparação de tamanho de lados, tá? É assim que Professor, a deu gente encontra os lados. 0,5. Você fez na calculadora? Sim, Vai poder usar a calculadora na prova? vou. Ah, então tá bom. Beleza. Tá. Veja, fazer a conta é o de menos. O importante é conseguir encontrar essas comparações, entendeu? Conseguir ver a semelhança e saber qual conta tu tem que fazer para encontrar o valor da semelhança. Então vamos para a próxima. Vou mostrar aqui. Isso aqui já é mais difícil. E aí, o que que é? Ele é semelhante? Por que que ele é semelhante? A primeira coisa que tu tem que responder é isso. Deixa eu pegar aqui as regrinhas.
Professor, é para calcular esta figura. Isso, vai encontrar o valor de x e y dessa figura. O ser igual ao A. hum, para encontrar o valor dessa figura. Bem, o que tu tem que reparar aqui é a semelhança, né? Bem, o que é semelhante aqui, né? Note que a gente tem este ângulo aqui, que é igual a esse, concorda comigo? O risco indica que os ângulos Concordo. são iguais. Beleza. Então o ângulo é igual. O que mais tem de igual aqui? Claramente tu tem esse triângulo, né? E esse. Esses são os dois triângulos que se propõem a ser semelhantes aqui. A gente já viu que esses lados são iguais. Esses ângulos, desculpa, são iguais. Agora, o que mais é igual ou semelhante aqui para a gente afirmar que os triângulos são semelhantes? Thiago, tem partes que são semelhantes, como a parte, o 6 e o 8 são semelhantes. Não, 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 não. Isso tu não pode afirmar assim que eles são semelhantes de primeira. Tu tem que ter alguma certeza que, tipo, são números diferentes. Tu não pode dizer que é semelhante. Agora, esse lado aqui é o mesmo para os dois triângulos, certo? Ó, Certo. então é um lado igual dos dois triângulos. Então tu tem um lado igual e tu tem um ângulo igual, certo? Portanto, é lado, ângulo, lado. Ó, porque tu tem os ângulos iguais e esse lado que serve para os dois. Esse lado aqui é um lado para os dois triângulos. Então ele serve como, vamos dizer assim, dois lados, né? Que é o lado do triângulo da esquerda e o lado do triângulo da direita. Então por isso a regra é essa aqui, lado, ângulo, lado. Temos que encontrar o valor do x e do y, né? Isso. Agora sim. Agora que a gente provou aqui que, que é lado, ângulo, lado, que eles são triângulos semelhantes, agora você pode usar aquelas técnicas que a gente estava usando lá para encontrar. Então, qual é o valor de x, y? Professor, não tá a conseguir fazer, professor. Tá. Esse lado aqui é o mesmo para os dois, né? Então tu pode fazer aquela divisão. É sempre baseado naquela divisão, é sempre aquilo ali. Então, os lados que são semelhantes são esses. Esse lado vermelho é semelhante ao da esquerda e da direita. Ele é o mesmo lado para os dois, então por isso que eles são semelhantes. Agora, o que mais nós temos aqui? Na verdade, Não, vamos pensar um pouquinho melhor, na verdade. Vamos dar uma olhadinha. Esse ângulo, esse lado 4,8 aqui para esse triângulo, ele está oposto a esse ângulo aqui, certo? Ó, são opostos. Não é mesmo? sim. Isso. Então, esse 4,8, na verdade, para o triângulo aqui do lado, ele se compara ao x, porque o x também é oposto ao mesmo ângulo, tá vendo? Essa é a comparação que tu tem que fazer. Então, 4,8 dividido por x
Vai ser igual ao quê? Note uma coisa. Aqui embaixo é 90 graus. Aqui também é 90 graus. Concorda comigo? Concordo. Porque isso aqui é um ângulo raso, né? Então tem que dar 90 graus dos dois lados ali. Então, para o triângulo grandão, quem está oposto ao 90 graus é o 8. E para o sempre veja, embaixo é sempre na mesma fração aqueles que são opostos ao mesmo ângulo. Então, por isso que o 8 vai ficar dividido pelo 6, que é oposto ao mesmo ângulo de 90 graus. Agora, com essa razãozinha aqui, você consegue encontrar o valor do x. Professor? Oi? O que o professor tinha dito? Essa razão, tem que resolver essa razãozinha ali. Ah. Quatro vírgula oito é igual a 4,8 dividido por x é igual a 8 a dividir por 6. Mas antes tenho que encontrar o valor de x, professor. Sim, você tem que fazer a multiplicação cruzada novamente. Deu 1,3. Certo. Eu já percebi que você sabe fazer a conta. Agora você tem que encontrar as equações. Né? Só ficar fazendo a conta, na hora da prova tu não vai conseguir encontrar as equações, entendeu? A conta tá certa. Bem, na verdade aqui deu 3,6, né? Se foi o que tu falou. Acho que tu perdeu um 2 aí no caminho. 3,6. Esse é o x, 3,6. Agora tu tem que fazer essa comparação de ângulos e lados para encontrar uma comparação para o y. É a mesma coisa que eu fiz ali, comparando lados. O y tem. Vou fazer o mesmo que eu fiz no do x. Isso. Esse assunto assim é difícil de ver os triângulos no começo, né? Não precisa se preocupar. É bem assim mesmo. Pode ficar tranquilo. Logo você vai estar enxergando todas essas semelhanças rapidinho. Não estou a entender. Eu não consigo fazer, professor. Estudar mais isso aí, hein, cara. O professor já pediu para tu fazer essas coisas na escola? Não. Mas isso que é semelhança de triângulos. O que ele tá pedindo para vocês fazerem, então? Porque senão tu me fala o que ele tá fazendo aí, porque isso é o que eu entendo por semelhança de triângulo. A próxima vez tu traz fotos, tá bom? Bate foto do que o professor tá passando, as provas dele, o que tem no livro, etc, que eu acho que fica melhor, então. Agora, olha só. Se nós estamos interessados em encontrar o y, de novo a gente tem que comparar com ângulos que são semelhantes. Então veja que o y é oposto a esse ângulo vermelho, que é o mesmo ângulo que está aqui, por exclusão.
né? Porque aqui está o azul que está aqui está o linha que está aqui. Então, o vermelho é aquele. Então, o y é semelhante ao 4,8. Então, y dividido por 4,8, sempre semelhantes um embaixo do outro, viu? Pode ser igual, por exemplo, a 8 dividido por 6. Novamente, semelhante aqui, ó, o 8 e o 6. Sempre relacionados aos mesmos ângulos. Agora é só fazer a multiplicação cruzada que tu chega no valor do y, tá bom? Que nem tu acertou o outro ali. Veja, essa conta, tô vendo que você é bom de fazer as continhas de divisão, multiplicação, etc. Mas, né, o que os professores vão querer nessa parte de triângulo aqui vai ser essa obtenção de um dos lados, né? Isso aqui já é um pouquinho mais difícil mesmo de visualizar. Daí na aula de amanhã, acho que a gente tem aula amanhã de novo, né? Tu bate umas fotos do livro e dos deveres que o professor passou para a gente fazer exatamente o que ele pediu, pode ser? Pode ser, professor. Então tá bom. Até amanhã. Valeu!